segunda parte, né, da nossa segunda prova, engloba ali, né, as aplicações e coordenadas polares. Então a gente já está acabando o nosso conteúdo, tá? Para a segunda prova. Então são aplicações e coordenadas polares. Assim que eu puder, eu já envio essa semana ainda a lista de exercícios para vocês. Não vai ser tão longa, tá? Igual as duas primeiras, né? Eu cheguei a passar 2 listas. Mas vai ser uma lista boa aí para a gente fazer. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. Aqui no livro do Leitold, coordenadas polares começa no item, né? No subitem 10.5, tá? Lá na página 608, bem no finalzinho da 608. Tá? Aqui ele traz mesmos conceitos, porém mais trabalhados, né? E a única diferença é essa daqui, que aqui ele traz em função de R, né? R e θ, tá? R e θ. Essa é a única diferença, beleza? Ou seja, ao invés de eu trazer, aqui no caso do Guidorize, aqui ele traz não R e θ, e sim Rho, tá? Essa letra é Rho, em grego, né? Letra grega. Então ele traz Rho, seno e cosseno θ, beleza? Então a única diferença é essa, tá? Só usa aqui R, no caso aqui do Leitold, ele traz R, seno e cosseno θ. E é claro, bem mais explicadinho, né? Os mínimos detalhes, beleza? Só que aqui tem exercícios bem mais complicados, tá? Então, como eu não quero me alongar muito nesse conteúdo aqui, tá? Eu escolhi utilizar somente o Guidorize, tá? O assunto é mais digamos, é o mesmo, porém um pouco mais resumido, né? Que a gente quer fazer esses tipos de gráficos aqui, né? Tá? Gráficos que tem um nome específico, apesar que o Leitold eu também posso usar uma vez ou outra, tá? Até a gente terminar esse assunto de coordenadas polares, beleza? Então, a gente viu já a parte de aplicações, né? Aplicações, no caso, é basicamente cálculo de volume, cálculo de área e comprimento da curva, certo? Então aqui, ó, aqui ele traz direitinho, né, as figuras e o nome delas. Lá no Guidorize, ele não traz o nome direitinho das figuras, tá? Então é interessante que a gente saiba. Então eu acho que eu vou até utilizar logo o Leitold apenas, né? Guidorize eu acho que eu vou utilizar somente alguns exercícios que são mais simples, tá? Mais simples, no caso a escrita, né? Porém, tem alguns exercícios aqui muito bons aqui no Leitold, tá? Mas vamos lá, deixa eu voltar aqui tudo, para a gente chegar a ver esse conteúdo aqui de coordenadas polares, tá? Aqui tem umas leituras bem grandes, né? Mas basicamente eu vou resumir, né? O que é essas leituras, né? Basicamente. E o que envolve coordenadas polares, tá? Então, aqui, né, a gente tem essa noçãozinha aqui de ângulo, reta, certo? Ou desculpa, ângulo e raio, né? Ou seja, isso aqui, esse segmento que vem da origem até o ponto P, é denotado de raio, certo? Um raio qualquer, né? Que ele pode ele pode ir variando, né? Ele não é fixo, digamos assim, tá? Então, por isso que a gente tem figuras distorcidas conforme ele vai alterando esse valor, certo? E aqui, esse ponto, né, é dito o ponto R θ, tá?
ou seja, é uma coordenada, beleza? Então, essa coordenada vai gerar um sistema de coordenadas, e a gente chama esse sistema de coordenadas polares, beleza? Porque ele vai gerando figuras distorcidas, né? Com curvas não convencionais, né? Que a gente vê tanto na geometria facial como na geometria plana, né? No caso ali, no plano cartesiano. No caso de curvas, que a gente tem que elas são feitas através de funções, né? São, são colocadas ali no plano cartesiano, né? Através de um sistema também de pontos, né? Coordenados, e que, se ligados esses pontos, a gente traça uma curva no plano ou no espaço, né? Dado por funções. No caso, no plano, por funções de uma variável, e no espaço por funções de duas variáveis ou mais, né? Então aqui a gente tem, e no plano também pode ser por funções paramétricas, tá? Aqui também a gente tem algo parecido. A gente vai fazer tipo uma parametrização, certo? Ou seja, vão ser funções reduzidas que transformam, né, que geram, na verdade, esse sistema de coordenadas polares, tá? Então, como vocês podem ver aqui, ela é aplicada, né, na derivação das leis de Kepler em física, certo? Em estudo de movimentos de planetas e astronomia, beleza? Então, quem tiver interesse nessa área aí já sabe que tem que estudar esse tipo de cálculo, né? Esse tipo de funções, beleza? Então, vamos lá. Aqui, né, a gente tem esse sisteminha, né? Que parece trazer lá de trás, né? Quando a gente estuda trigonometria, no triângulo retângulo ou funções trigonométricas em si, a gente tem lá o ciclo trigonométrico, certo? Então, o ciclo trigonométrico tem essa mesma função, né? Quando a gente tem um ângulo ali, um ângulo formado entre esses dois segmentos de retas, né? A gente vai gerando pontos também no espaço, já que esse ponto P aqui, ele vai percorrer, certo? 180 graus. Só que esse 180 graus, ele pode ser ultrapassado, né? Pode ser, desculpa, 360 graus, eu falei 180, mas é 360 graus, uma volta completa. Mas a gente pode ultrapassar, pode ter 450 graus, né, 500 graus, 900 graus, ou seja, a gente vai dando voltas aqui em torno da origem, né? No caso aqui o ponto O, beleza? Então a gente pode gerar vários pontos aí, né, de coordenadas a partir desse eixo polar, certo? É dito eixo polar. Então o semi-eixo, né, fixo, é chamado de eixo polar, tá? Ou reta polar. Então esse eixo aqui, OA, ele é fixo, beleza? Então a gente deixa ele fixo e vai girando apenas o ponto. Ou seja, se a gente for tratar de física ou de química, né, trata como uma partícula, né, que vai girando em torno desse eixo polar, tá? Beleza? Então vamos lá. Só estou resumindo aqui, tá? Porque é muita leitura, é muito conteúdo e não dá para a gente ficar muito tempo aqui só fazendo leitura. Então vamos lá. Então aqui nesse caso, como ele é fixo, né, esse eixo OA, a gente pode dizer que ele é uma medida fixa, ou seja, um módulo desse segmento OA ou OP, né? No caso aqui OP. No caso aqui eu falei para ser errado, né? Aqui na verdade é OP, tá? Deixa eu voltar aqui. Então aqui OP. Só que esse OP também ele pode variar, né, seu módulo, né, o seu comprimento, beleza?
Então, essa é a distância. Esse R é a distância não orientada ao P, tá? No caso aqui, da origem até o ponto P da partícula, vai girando em torno desse ponto O, certo? Então, aqui tem uma sequência de pontos, certo? Onde a gente pode também colocar, né, e girar em torno desse eixo, beleza? Então, o que que significa esses pontos coordenados aqui? Vamos lá. Vamos verificar quem é esse ponto A aqui. E a questão está pedindo, né, um exemplo para cada um dos seguintes pontos com conjunto de coordenadas polares dado, né? Marcar cada um deles. Então, esse ponto aqui, 2 e 1/4 de π, ou seja, é 2 e π sobre 4, certo? 2 e π sobre 4. Esse π sobre 4 a gente sabe que é equivalente ao ângulo de 45 graus, certo? Então, aqui eu tenho um 2, que é o raio, né? No caso ali, a medida do comprimento de O a P até a partícula, e π quartos é 45 graus. Então, vamos lá ver onde é que está isso. Justamente aqui, ó. Tá? Justamente nessa primeira figura aqui que eu marquei aqui. Então, aqui é a resolução dessa nossa primeira questão. Ou seja, a gente tem o comprimento 2 aqui, né? De O até P, duas unidades de comprimento, e formando um ângulo de π quartos, ou seja, 45 graus, beleza? Então, à primeira vista, assim, é bem simples, né? Então, a gente sabe fazer isso, né? E, claro, eu tenho que saber converter esses radianos em graus, né? Para saber ali, basicamente, a quantidade de graus que eu tenho que movimentar desse eixo fixo até o segmento OP, certo? Então, aqui, essa primeira questão aqui, essa primeira questão, a gente tem os eixos das coordenadas polares, né, dadas, a gente tem esse ponto aqui, certo? Do B, né, vai ser 5 e 1/2 de π. 1/2 é π sobre 2, né? 1/2 de π é a mesma coisa que π sobre 2. Então, esse ponto aqui vai ser ponto 5, coordenada 5, e π sobre 2. Só que π sobre 2 a gente sabe que é 90 graus, porque o π equivale a 180, certo? Então, 180 dividido por 2, 90. Então, tá aqui, ó. A gente anda π meios radianos e o comprimento aqui, né, ou seja, da origem até o ponto P, que é a partícula, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 unidades de comprimento. Beleza? Então, aqui, 5 unidades de comprimento até o ponto P e anda, e gira, né, 90 graus. Então, aqui é um ângulo reto, certo? 90 graus. Beleza? Não é tão complicado, né? Isso aqui a gente já aprendeu aí desde lá do ensino médio. Tá? Como encontrar o ângulo e esse comprimento aí, né? Então, vamos lá. Aqui, ó, por exemplo, vamos pegar essa letra E aqui, ó. Letra E, está dizendo que eu tenho aqui 4, coordenada 4. Deixa eu apagar esses outros aqui, para não confundir. Vou pegar essa letra E aqui. Eu tenho 4 e menos π sobre 3. Né? Então, é 4 unidades de comprimento. E aqui, menos π sobre 3, menos π terços. Só que π terços, a gente sabe que é 60 graus.
Só que aqui é menos π-terços. Então, é menos 60 graus? Não. Esse menos aí, ele está dando uma volta, né? Então, a gente sabe que ele dá a volta ao contrário. Esse menos, ele está dando a volta ao contrário. Então, aqui eu vou ter 60 graus. Só que ele está em sentido horário, certo? E a gente sabe que no ciclo trigonométrico a gente gira em sentido anti-horário, né? Sempre, certo? E, claro, para valores positivos dos ângulos, né? Aqui nesse caso aqui, em π radianos, como está em negativo, né? Ou seja, menos π-terços, a gente faz aqui sentido horário. Então, aqui é 60 graus, é equivalente a 60 graus. E aqui a medida, né, o comprimento aqui que vai de O a P, continua fixo, né? Nesse caso aqui, o 4, certo? Então, a gente tem medida 4 unidades aqui de comprimento. Beleza? Então, basicamente é isso, né? Isso que significa girar esse menos, né? Ele gira em sentido horário, beleza? Girou em sentido horário, 60 graus, que é equivalente a π-terços radianos, beleza? Em radiano. Aqui mais uma só para a gente finalizar aqui, esses exercícios. A gente tem aqui a letra F. 5 meios e menos π, certo? 5 meios e menos π. Então, menos π, e aqui 5 meios é equivalente a 2,5, né? Mais ou menos. Ou, mais ou menos não, é igual, né? A 2,5, certo? Então, esse ponto aqui, essa coordenada polar, chamada, ela vai ser justamente isso aqui. Então, aqui a gente tem a origem, né? A origem aqui. Isso aqui é fixo, certo? OA fixo. Como é menos π, a gente gira 180 graus em sentido horário, certo? 180 graus em sentido horário. E essa medida aqui é justamente 2,5, certo? Dá para ver aqui? E essa medida aqui, ó, vai 1, aqui, daqui para cá é uma, daqui para cá é outra medida, igual, né? Então, 2,5, até chegar aqui, beleza? E giramos aqui 180 graus, já que o π é negativo, a gente gira em sentido horário, beleza? Tranquilo até aí, né? Bem simples de verificar essas coisinhas aqui, tá? Então, vamos passar aqui mais um pouco. Deixa eu ver aqui mais. Aqui, por exemplo, aqui a questão usa a figura 5, mas é essa questão aqui que ilustra. Deixa eu ver aqui, está no exercício? Não, né? É um outro exercício aqui. Então, ele fala dessa coordenada aqui, certo? Vamos pegar 4 e 17π sobre 6. Aí você pensa assim, 17π sobre 6? O que é isso? Ó, 17π sobre 6 é a mesma coisa que 17 vezes 180, né, que eu quero encontrar em graus, dividido por 6. Só que 180 dividido por 6 é 30, certo? Vai ser 30. Então, na verdade, isso aqui vai ser 17 vezes 30. E 17 vezes 30, né, vai dar aqui 21. No caso aqui eu coloco 0, né? Aqui vai dar 21. Sobra 2, sobe 2, né? 3 vezes 1, 3 com mais 2, 5. Opa, 510 graus? Opa, deu 510 graus. E agora? O que a gente faz? Como eu falei, a gente continua girando em torno do eixo.
até dar 510 graus. Aqui a gente sabe que a gente tem como base o 360 graus, né, que é uma volta completa. Então, se a gente pegar 510 e subtrair 360 graus, certo? A gente vai ter 0, 5, que dá 11, e 150 graus, né? Mais 150 graus. Então, a gente tem que girar uma volta completa e mais 150 graus, certo? Então, fazendo isso aqui, ó, esse aqui é o exemplo dito lá, certo? Essa é a ilustração do exemplo. Então, a gente gira 360 graus, chega aqui, certo? Uma volta completa. Deixa eu até pegar outra cor aqui. Então, a gente gira 360 graus. Beleza? E depois gira mais 150. Que é essa parte aqui. Como ele é positivo, sentido anti-horário. Então, a gente girou aqui 510 graus. 360 mais 150. Beleza? E a gente para aqui basicamente nesse ângulo de 150 graus, certo? E aqui a medida de comprimento é 4 unidades, certo? Do eixo O até o P. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então, a gente faz esse giro aqui de 510 graus. Só para quem tiver dúvida, né, como fazer isso, tá? Mas é claro que eu não vou cobrar tanto assim de vocês fazer gráfico, mas é interessante que vocês saibam fazer, tá? Então, vamos lá. Deixa eu subir aqui mais um pouco, que a gente pode ver aqui mais. Isso aqui são notações aqui bem simples. Eu vou pular aqui um pouquinho. Uhum. Vamos direto ao ponto aqui. Vamos lá. Opa, eu acabei. Calma aí, pessoal. Acabei mexendo aqui no cabo do. Pronto. É que desapareceu aqui na tela para mim. Eu acabei mexendo aqui no cabo sem querer do monitor. Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Então, aqui, né, trazendo aqui para o eixo de coordenadas, os eixos ordenados, né, x, y, certo? X e aqui y, certo? A gente tem aqui como fazer, né, digamos, uma ilustração que indique, né, uma função, né, uma relação aqui do triângulo retângulo. Ou seja, a gente tem aqui a origem, certo? Até aqui, né, o ponto fixo, esse segmento aqui fixo, e aqui, deixa eu até mudar de cor, né? Aqui, o segmento fixo que eu falei, né? Segmento fixo, e aqui a partícula, né, do ponto P que vai girando aqui em torno dessa origem, tá? Então, trazendo aqui para o plano cartesiano, essa partícula, a origem e o segmento fixo aqui, no caso, se a gente for colocar aqui o ponto A, né, de O a A é o ponto fixo, ou o eixo, semi-eixo fixo, a semi-reta fixa, beleza? Então, aqui a gente tem essa relaçãozinha, beleza? A mesma coisa que a gente estava fazendo aqui antes, correto? Vamos lá. Então, aqui, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer essa relaçãozinha. Tá? Aqui a gente tem uma medida x, aqui embaixo, e traçando um segmento aqui perpendicular até esse ponto P, a gente vai ter justamente uma medida y, certo? Aqui, uma medida y qualquer, né?
desse cateto, digamos assim, do triângulo retângulo formado aqui. Então, formamos esse triângulo, beleza? Então, a gente sabe o seguinte, que a medida OP, né, se formos girar em torno de um eixo, né, de centro O, a gente vai gerar uma circunferência, né, ou várias circunferências de raio N, né, um raio qualquer. Então, nada mais justo do que pegar esse segmento OP e chamar ele de raio, certo? Esse segmento aqui maior, ou seja, a hipotenusa é o raio, é que a gente está girando em torno do eixo, né? Ou seja, da origem aqui nos eixos coordenados, tá? Então, esse daí é o R. Então, aqui a gente pode fazer a relação trigonométrica, né, que a gente sabe fazer. O que que é? Vou pegar esse ângulo aqui, θ, certo? Ângulo θ. E pegar, de certa forma, o complemento dele, né? Então, aqui, se a gente pegar o cateto oposto a esse ângulo, cateto oposto a esse ângulo formado, é y, certo? Cateto oposto é y, beleza? E o cateto adjacente vai ser x. Então, a gente sabe que cateto oposto sobre a hipotenusa vai ser seno, certo? Então, seno aqui, ó, é cateto oposto sobre a hipotenusa. R, y sobre R, certo? Ou menos y sobre OP. Menos porque lá no ciclo trigonométrico a gente entende que tem os sinais, né? Sinais da função seno e cosseno. Então, da função seno, a gente tem mais, menos, menos, né? Certo? E do cosseno, acho que é o contrário, né? Tá certo. E do cosseno, a gente vai ter mais, menos, menos, mais, certo? Eu acho que é o contrário, tá? Mas é porque faz um tempinho aqui que eu... E olha que eu tô dando essa aula aqui agora há pouco e eu tô me confundindo. Mas eu creio que seja um desses aqui. Eu creio que seja o contrário. Então aqui o do seno é esse, né? Se eu não me engano. Por isso que aqui aparece menos y, tá? Já que aqui está acima dos 90 graus, certo? Aqui entre 90 e 180 é negativo, entre 180 e 270 negativo, né? Então vamos lá, só para ilustrar por que aqui deu menos, né? Menos y, beleza? Então menos aqui vai ser, deixa eu colocar assim, apagar isso aqui, né? Senão vai ficar confuso. Então aqui a gente tem essa relação. Então seno θ vai ser seno θ vai ser y sobre r, certo? Vou apagar isso aqui também. E deixa eu colocar mais um pouquinho para cá. Então, seno θ vai ser y sobre r, beleza? E no caso do cosseno, a gente tem que é cateto adjacente, ou seja, é x sobre a hipotenusa. Então, vai ser x sobre o módulo, né, ou seja, o comprimento OP. Então, o cosseno de θ vai ser justamente x sobre r, já que OP é equivalente a r, certo? Então, passando esse r para cá, multiplicando, né, por cosseno, e para cá também multiplicando com seno, a gente vai ter justamente essa relação aqui embaixo, que o y vai ser r cosseno θ e o x, desculpa, o x vai ser r cosseno θ e o y vai ser r seno θ, beleza? Se dá para ver essa relação aqui, vou aumentar mais um pouquinho.
que está borrado, né? Então, x vai ser r cosseno θ e y r seno θ. Né? É como se a gente fizesse uma substituição, né? Digamos assim, uma substituição trigonométrica, né? Só que aqui a gente não vai usar a derivada, né? A gente vai usar essa substituição para transformar coordenadas cartesianas em coordenadas polares, né? E a cartesiana é coordenada x, y, certo? Deixa eu só. Então a gente tem o seguinte, tá? Isso é o caso, é um primeiro caso, tá? É no caso em que a gente tem o R positivo, certo? O R positivo. Então esse é um primeiro caso, tá? A ser visto. O segundo caso é quando o R é negativo, ou seja, a gente tem aqui nessa posição, mais ou menos, né? Porém, o reflexo dela vai estar aqui, né? Ou seja, o eixo de simetria, né? Esses triângulos aqui são simétricos. Então, nesse segundo caso aqui, quando a gente também fizer o mesmo processo, né, a gente vai encontrar as mesmas definições, tá? E o y vai ser r cosseno θ e o y vai ser r seno θ, tá? Também, nesses casos. Beleza? Então, é válida para qualquer caso, né, de coordenadas polares, essas duas relações, certo? Beleza? Então, vamos lá. E aqui fica fácil de verificar certas definições, né? Utilizando aqui o teorema de Pitágoras, né? Levando aqui ao quadrado o x, a expressão do x, né? Já que x é r cosseno θ, então elevando ao quadrado o x e o r cosseno θ, vai ficar r ao quadrado cosseno ao quadrado θ. E o y também, né? A gente pode elevar ao quadrado, certo? Para que isso? Para a gente obter, né, as coordenadas cartesianas retangulares. Ou seja, elas podem ser reconhecidas, né, fazendo isso, elevando ao quadrado, ou seja, aplicando o teorema de Pitágoras, né? Então, essa soma entre essas duas x ao quadrado e y ao quadrado vai nos dar r ao quadrado cosseno ao quadrado θ, r ao quadrado seno ao quadrado θ. Só que aqui a gente tem o r ao quadrado como um fator, né, um fator aqui de multiplicação, né, o mesmo fator, fatores idênticos. Então, a gente pode colocar ele em evidência. E o que sobra para a gente? Cosseno ao quadrado θ e seno ao quadrado θ. Essa soma aqui a gente sabe que é igual a 1 pela relação fundamental trigonométrica. Já que essa soma é 1, então eu posso substituir e vou ficar apenas com x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Só que, passando aqui, né, fazendo a raiz quadrada em ambos os lados, a gente vai ter que r vai ser mais ou menos a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Então, a gente tem essa relaçãozinha aqui, beleza? E essa relação aí, se vocês observarem, vão gerar o quê? Funções circulares, né? Funções, digamos assim, circunferências, tá? Circunferências. Aqui também, né? Já que a gente pode fazer essa relação com o teorema de Pitágoras, a gente pode fazer também uma razão, né? Fazendo a divisão de y por x, a gente vai ter essa equivalência, r seno θ sobre r cosseno θ, já que y é r seno θ e x é r cosseno θ. Só que esse r, né, se a gente fosse simplificar, dividir aqui r por r, é 1. Então fica seno sobre cosseno. Seno sobre cosseno, a gente sabe que essa relação é tangente de θ. Então a tangente, né, se a gente for pegar essa relação em
coordenadas polares vai ser que a tangente é y sobre x, tá? Fazer essa relação para trazer novamente para coordenadas cartesianas, beleza? Então, vamos lá. Então, vou continuar aqui, né? Ver esse exemplo aqui da ilustração 3. Tá? Então, o ponto cujas coordenadas polares são -6 e 7/4 de π, né? 7/4 de π, ou 7π sobre 4, está localizado nessa figura aqui ao lado, né? Figura 11. Tá? Então, aqui, 7/4 de π vai ser 7 vezes 180 dividido por 4. 180 dividido por 4, 45. E 45 vezes 7 vai dar 28, 325, né? Se eu não me engano. Então, aqui dá uma volta quase completa, né? Passa de 270 graus e chega aqui na metade, né? Então, vai ser 45 mais 270, né? E aqui, até aqui é 270, certo? 270. Mais 45, mais 30 vai ficar 300. Mais 15, 315, né? No caso. Então, aqui é 315, né? Contei uma a mais, 325 mais 315. Então, deu uma volta aqui quase completa, né? Então, a gente tem aqui essa figurinha aqui, beleza? Menos 6. Opa, menos 6. Calma aí. Menos 6. Esse menos 6, a gente viu só parte positiva, né? Só comprimento positivo. Então, esse menos 6, eu vou contar desde aqui, né? Desde aqui. Então, esse menos 6 aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. A medida de comprimento aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Tá? Então, se tiver em dúvida, tem até aqui também, ó, aqui mais atrás, quando eu tiver esse comprimento negativo, né? Por exemplo, aqui, ó, menos 3 e 1/3 de π, tá? Então, menos 3 e 1/3 de π é isso aqui, certo? Então, a gente vai ter da origem até aqui 3 unidades. 1, 2, 3 unidades, certo? 1, 2, 3 unidades, beleza? De comprimento. Só que aqui vai ser negativo. Como é negativo, vai ser oposto, né? Lembra lá de geometria analítica? Né? Se o vetor para cá ele é positivo, para cá ele é sentido oposto, né? Ele é negativo, né? O vetor. Então, o vetor aqui é negativo, o vetor aqui ele é positivo. É o mesmo vetor, o mesmo comprimento, porém sentido oposto, certo? Mesma direção, porém sentido oposto. Então, se aqui é menos 3, então vai ser um ponto aqui, certo? Fora dessa setinha aqui, dessa semi-reta que indica onde seria o ponto P, né? O ponto P, se fosse 3 positivo aqui, seria justamente aqui, certo? Só que é menos 3, então ele vem para cá. Tranquilo? E se o ângulo, né, no caso aqui, for negativo, eu giro em torno do centro aqui, né, da origem, do O, só que em sentido horário. Que é o que faz aqui esse exemplo D, né? Ou seja, eu giro em sentido horário, certo? Aqui é 5π sobre 3, vai ser 180 dividido por 3, 60. 60 vezes 5, 120 graus, né? Então, vou andar aqui 120 graus, não, desculpa. 180 dividido 300 graus, né?
Então, vou girar 300 graus aqui, certo? Em sentido horário. E esse menos 3 aqui vai ser justamente esse reflexo aqui, né? Menos 3 vai ser esse ponto aqui, traçado 3 unidades de comprimento da origem, certo? Só que no sentido oposto ao sentido aqui desse segmento, onde seria o ponto, o comprimento positivo, né? Digamos assim. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu voltar para cá. Então aqui a gente tem... Opa, deixa eu ver aqui. Tá certo. Então vamos lá, deixa eu voltar para cá. Então aqui a gente tem que x, né, por definição lá, a gente viu que é x é r cosseno θ e y r seno θ, certo? Então, substituindo esses pontos aqui, a gente sabe quem é r, certo? Esse daqui é o ponto R, né, que é o comprimento ali, da origem até o ponto P. Esse daqui é o nosso θ, que é o ângulo formado, né, entre os segmentos, né, entre semi-retas, beleza? Então, a gente vai ter que x vai ser menos 6 cosseno de 7 π quartos, certo? E y vai ser menos 6 seno de π quartos, 7 π quartos. Só que 7 π quartos aqui, como eu falei para vocês, é 300 graus, certo? 300 graus. Beleza. Se a gente trouxer aqui, deixa eu colocar aqui em vermelho, se a gente trouxer esses dados aqui, o ciclo trigonométrico, a gente vai ter o seguinte: o trigonométrico do seno, aqui do seno, e o ciclo trigonométrico do cosseno, certo? O 360 graus estaria mais ou menos aqui assim, né? Vou pegar aqui outra cor. Os 300 graus estaria mais ou menos aqui, certo? Então, vamos lá. Voltar para cá. Então, aqui, se vocês observarem, o cosseno de 7 π quartos deu um raiz de 2 sobre 2. Ou seja, positivo. Então, aqui é positivo, certo? Positivo aqui. E aqui, o seno de 7 π quartos deu menos raiz de 2 sobre 2, certo? Deu menos raiz de 2 sobre 2. Então, se deu menos, aqui é negativo, certo? Aqui é negativo. Então, aqui vai ser positivo, positivo, negativo, negativo, certo? Então, aqui vai ser positivo aqui, negativo aqui, negativo aqui, certo? Vai ser nesse formato assim. Então, fica bem fácil de encontrar os sinais, né, se olharmos aqui para os cálculos. Então, por que que deu raiz de 2 sobre 2? Aqui, opa, aqui não é 300 graus, né? 315, tá? A gente tinha calculado lá é 315, né? Vou apagar tudo aqui. É 315 graus, tá? Porque aqui é 7 π quartos. Então, 7 vezes 180 graus dividido por 4, certo? 180 dividido por 4 é 45. Então, no lugar desse 180 sobre 4, vai ser 45. E 7 vezes 45, 7 vezes 5 é 35, sobre o 3 aqui, né? 7 vezes 4, 28, 29, 30, 31. Então, 315 graus. Beleza? 315 para 360, falta quanto? Falta
45 graus, certo? Ou seja, esse 315 é equivalente a 45 graus, certo? No primeiro quadrante aqui, né? O primeiro quadrante, a gente sabe que é esse daqui, certo? Primeiro quadrante. Primeiro quadrante. Esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro, esse aqui é o quarto quadrante, certo? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, se é equivalente a 45 graus, então o seno e o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Isso a gente já sabe, certo? Aí, só que aqui, esse 315 está no quarto quadrante. No quarto quadrante, esse raiz de 2 sobre 2 com relação à função seno vai ser menos raiz de 2 sobre 2. E esse ângulo, esse cosseno de 315 graus, como ele está no quarto quadrante, vai ser positivo. Então, o cosseno aqui, né, de 45 ou 315 graus vai ser raiz de 2 sobre 2. Beleza? Só para tirar essa dúvida aí, para quem não entendeu por que deu menos aqui, raiz de 2 sobre 2. E aqui, positivo. Beleza? Então, fazendo esses cálculos aqui, é só dividir, né, o 6 por 2, aqui o 6 por 2, já que eu tenho uma multiplicação, certo? E como eu estou multiplicando os sinais também, né, aqui é menos vezes menos, vai ficar mais. Então, 6 dividido para 2, 3. 3 raiz de 2. E aqui, menos 3 raiz de 2. Então, nosso ponto, né, vai ser esse ponto aqui. Menos 3 raiz de 2 e 3 raiz de 2. Isso em coordenadas cartesianas, tá? Que é o que a gente quer transformar. Coordenadas polares em cartesianas. Beleza? Então, vamos ver aqui no GeoGebra. Deixa eu ver se vai abrir, né? O GeoGebra, onde vai ficar isso? Então, vamos criar aqui um ponto A igual a menos 3 SQR de 3 raiz de 2 e aqui 3 vezes SQR 2, raiz de 2. Então, a gente vai ter o seguinte ponto, esse ponto aqui. Beleza? Então, a gente tem esse pontinho aqui. Que é equivalente àquela coordenada polar. Opa, vou voltar para cá, né? É equivalente a essa coordenada polar 6, menos 6, raiz, ou menos 6, 7π sobre quartos. Que é justamente esse ponto aqui, ó. Certo? Ou seja, o sentido contrário da setinha, certo? Já que ele deu aqui 315 graus, certo? 315 graus, uma volta quase completa, né? 315 graus. E a gente pega o ponto contrário à setinha, né? Aqui, oposto a essa setinha. Então, esse ponto aqui é justamente o ponto equivalente ao coordenada polar, beleza? Então, esse ponto aqui é justamente o ponto encontrado em coordenadas cartesianas. Foi o que a gente viu aqui, ó. Certo? Isso aqui é a coordenada cartesiana. Se a gente quiser colocar coordenadas polares, é só vir aqui nessa malha, né? Malha polar, beleza? E escolher essa malha polar. Aqui a gente pode alterar os valores também, tá? E colocar em função de θ e em função de r aqui também, não tem problema, tá? Mas vamos voltar para cá. Vamos lá.
Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, como é que a gente consegue encontrar ou calcular o gráfico de uma função, transformar um gráfico de uma função de uma equação, né, por coordenadas polares, dada em função de r e θ, certo? Em uma função cartesiana ou equação cartesiana, certo? Então, a gente pode fazer essas transformações. Então, por exemplo, a gente tem aqui um gráfico, né? Um exemplo de um gráfico que pode ser dado por r ao quadrado 4 seno de 2θ, certo? R ao quadrado 4 seno de 2θ. Vamos ver como é que fica isso no GeoGebra? Antes de ver o que vai se tornar. Então, se eu digitar aqui r ao quadrado igual a... Deixa eu escrever aqui, 2 vezes cosseno de 2θ, né? Cosseno de 2θ. Não tem θ aqui, então eu vou aqui nos símbolos, letras, né? Letras gregas, θ. Então, Enter. Opa, está dizendo aqui que a equação foi inválida, né? Porque eu tenho que... Ah, não, é 4 seno de 2θ, né? 4 seno. Aqui é 4 e aqui é seno. Mas não altera em nada. Seno de 2θ. 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 Porque eu tenho que mostrar para ele que isso aqui é uma equação, né? Deixa eu colocar assim, equação é que ele não mostra para mim. Deixa eu ver. Ah, tá. Já sei qual é o i. Deixa eu colocar aqui como isso aqui sendo uma raiz quadrada, né? Então eu tenho que colocar r raiz quadrada. R raiz quadrada de 4 vezes, vou pegar aqui a função seno de 2θ. Pronto. Agora foi. Tá aqui a curva. Porque eu tinha que colocar tudo em função de r, né? Ele não entende esse r ao quadrado como sendo uma função. Ou seja, r está em função de θ, certo? Então, aqui agora ele leu. Que curva vai ser essa? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só a curvinha bonitinha aqui, ó. Ele já traz aqui a curva. Vou colocar aqui em azul e vermelho, melhor. Então, essa daqui é a nossa curva, tá? Por coordenadas polares. Beleza? Ou seja, essa curva aqui, ela tem um nome. Ela não é infinito, só porque tem esse formato do símbolo de infinito, tá? Beleza? Então, essa figura foi gerada através dessas coordenadas que foram dadas. Beleza? Isso com θ, né, fazendo uma volta completa, de 0 a 2π, certo? Esse 6,28 é 2π, beleza? Então, vamos voltar para cá. Então, aqui, né, a gente pode transformar esse seno de 2θ aqui, utilizando a identidade trigonométrica, né, as identidades trigonométricas, e a gente sabe que seno de 2θ é 2 vezes o seno θ cosseno θ, certo? Fazendo essa substituição. Beleza? Então, quem é seno e quem é cosseno? Seno θ e cosseno θ, a gente sabe que é y sobre r e x sobre r.
A gente já viu lá atrás. Então, basta substituir. A gente vai ter que 2θ, na verdade, vai ser 2 vezes y sobre r e x sobre r, vezes, né? Então, a gente vai ter o seguinte. Esse r ao quadrado aqui, a gente já sabe quem é também. Esse r ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado. Beleza? A gente viu lá atrás. Certo? Então, aqui a gente vai ter 4 vezes 2 vezes y sobre r vezes x sobre r. Certo? Só fazer as substituições. Beleza. Então, daqui, operando, né, a gente vai ter r ao quadrado aqui embaixo, x vezes y em cima, vezes 8, né, já que 2 vezes 4, 8. Só que esse r ao quadrado, a gente pode substituir ele de novo. Por quem? Por x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, a gente vai ter o seguinte. X ao quadrado mais y ao quadrado vezes x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Meio pelos extremos, né? Multiplicação cruzada, ou regra de 3 simples, né? Então, a gente vai ter simplesmente essa equação cartesiana aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 8xy. Então, essa equação aqui é a equação cartesiana daquela função, daquela equação polar, né? É essa daqui. Beleza? Então, a gente está transformando uma equação polar em uma equação cartesiana. Beleza? Então, basta utilizar as definições que eu tenho. Eu tenho que r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu tenho que seno de θ, a gente viu lá atrás, é cateto oposto, que é o y sobre r. O cosseno vai ser cosseno θ, né? Vai ser cateto adjacente sobre r, então vai ser x sobre r. Basta a gente substituir, né? Fazer as substituições pertinentes. Beleza? Aqui eu circulei errado, né? Aqui eu coloquei, tirei o seno da frente, né? Mas aqui é o seno de 2θ, vai ser justamente 2 vezes y sobre r vezes x sobre r. Tá? Beleza? Então, vamos ver o que dá isso aqui, né? Se a gente for colocar x ao quadrado mais y ao quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado, isso tudo ao quadrado, igual a 8xy. E dou um Enter. Aí deixa eu apagar aqui essa função. Ó, apaguei a curva em função de r e θ, certo? E olha o que deu aqui, ó. A nossa equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais ao quadrado, né? Igual a 8xy. É justamente a mesma, né? Olha lá, ó. Beleza? Estão sobrepostas as figuras, tá? Então tá aí. Elas são equivalentes mesmo, né? A gente tem a equação em função de θ e r, ou seja, a equação polar, e aqui a equação, deixa eu só colocar aqui o nome, né? Exibir o nome e o valor, tá lá, ó. E aqui a gente tem a equação cartesiana em função de x e y, beleza? Dúvida até aqui? Tranquilo, né? Só basta fazer as substituições da definição. Então, essa daqui é dada pela definição. Isso aqui a gente encontra também operando, né, aplicando aqui em cima da identidade trigonométrica, né? Pode ser também. Ou utilizando ali, no caso, o teorema de Pitágoras. Beleza?
E a gente chega aqui também, a partir disso, a gente chega aqui nessa expressãozinha. R ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui se dá para fazer outro exemplo. Né? Deixa eu ver aqui. Ache r θ, ou seja, coordenada polar com r positivo e θ entre 0 e 2π, entre o ângulo 0 e 360 graus, né? Cuja a representação do ponto, né, na coordenada cartesiana, o ponto vai ser raiz de 3, menos raiz de 3 e menos 1, certo? Vamos lá, vamos voltar aqui. Vou tirar isso aqui, tirar esse ponto. Onde é que está esse ponto B? Vou chamar de ponto B. Ponto B é menos SQRT, menos raiz de 3 e menos 1, certo? É esse pontinho aqui, certo? As raiz de 3 menos 1. Então, a gente vai ter algo desse tipo aqui, ó. Ponto daqui para cá, né? Como está negativo, a gente vai ter mais ou menos o mesmo ponto daqui para cá também, né? Basicamente. Só estou ilustrando, tá? Mas a gente vai ver que é algo parecido com isso aqui. Então, deixa eu voltar aqui. Então, pegando esse ponto aqui, né? Beleza? E colocando ele no gráfico, a gente vai ter justamente aquilo lá que eu mostrei para vocês, certo? E a gente sabe que R é positivo, beleza? Então, como é que a gente calcula R? Lembra lá que o R, pela definição lá, é ser mais ou menos a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? A gente viu lá atrás. Então, é mais ou menos isso. Só que, como R é positivo, a gente vai pegar somente a parte positiva. Beleza? Mas quem é x e y? X é raiz de 3 menos raiz de 3, certo? E o y é menos 1. Então, basta substituir aqui dentro, certo? Então, a gente vai ter que R, deixa eu tirar esse maisinho daqui, né? Esse R vai ser igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, que é a mesma coisa que escrever, utilizando aqui o ponto, né, cartesiano, menos raiz de 3 ao quadrado, que é o nosso x, mais menos 1 ao quadrado, que é o nosso y. Beleza? Então, aqui a gente só substituiu. Agora, eu aplico aqui, né, a raiz, o quadrado, né? O quadrado de negativo vai ficar positivo e da raiz quadrada vai ficar só o 3, né? Então, a gente vai ter raiz de 3 mais menos 1 ao quadrado é 1. Então, raiz de 3 mais 1, que é a raiz de 4, certo? Deixa eu apagar isso aqui. E diminuir aqui, né? Que é a raiz de 4. E a raiz de 4 a gente sabe que é 2. Beleza? Justamente o que está aqui, né? Então, R é igual a 2. Beleza, e o que a gente faz com essa informação, professor? A gente sabe que a coordenada é rθ, certo? Rθ, coordenada por lá, é dada dessa forma, certo? Então, quem é esse R aqui? A gente já encontrou. O R é 2. Falta encontrar o θ, certo? Quem é esse θ aqui? Então, utilizando a tangente, por que a tangente, professor? Porque a tangente lá a gente viu que é x sobre y.
né? Ou, desculpa, y sobre x, é o contrário. Então, a tangente θ, a gente viu lá atrás que era y sobre x. Então, a gente já tem um valor de x e um valor de y, basta substituir. Então, tangente de θ vai ser menos 1 sobre a raiz de menos 3, né? Ou menos a raiz de 3, né? Só que menos dividido para menos é mais. Fazendo a racionalização aqui, vai ficar a raiz de 3 sobre 3, positivo. E aí a gente encontra qual é o ângulo cuja tangente desse ângulo é a raiz de 3 sobre 3. Certo? Ah, não sei. Então vem aqui, faz aqui arquitangente. Arquitangente. Arquitangente de raiz de 3 sobre 3. Ou seja, é 30 graus. E 30 graus é equivalente em π radianos a... Ou seja, o θ aqui, né? É igual a arquitangente. Arquitangente da raiz de 3 sobre 3. Então, esse ângulo aqui é de 30 graus, o θ. Só que 30 graus em π radianos é π. Opa, deixa eu apagar isso aqui. É π sobre 6, né? Π sobre 6. Π sextos. Tá? Só que tem um porém. Como a gente tem que o ponto está aqui, né? Olha lá. Esse ponto B, certo? Deixa eu tirar essa seleção aqui. Esse ponto B aqui. Deixa eu até colocar o valor aqui. Esse ponto B é aproximadamente menos 1,73 e menos 1, certo? Então, esse ponto B aqui, se a gente for tirar aqui, né? Por isso aqui, né? Partindo aqui de um eixo fixo, e se ele for girando assim, a gente vai ver que ele passou de 180 graus, certo? Aqui a gente tem uma semi-reta fixa aqui. Quando ele fizer esse movimento aqui e parar aqui no ponto B, a gente vai ver que ele passou de 180 graus, né? Aqui, 90, vem para cá, 80, 180 e 180 mais alguma coisa, né? Foi justamente os 30 graus deslocados, né? Então, olha só. Então, aqui, como ele andou, né, mais de 180 graus, então, o ângulo ele vai estar entre π e 3π meios. 3π meios é 270 graus e π é 180. Então, se ele está entre esses graus, entre esses ângulos, qual é o ângulo aqui equivalente a esse ângulo de 180? Deixa eu tirar aqui e colocar uma reta, fica melhor. Olha só. Aqui a gente tem um ângulo de 30 graus, certo? Um ângulo de 30 graus formado aqui. Por que eu sei disso? Porque eu já calculei. Então, o ângulo que vai ser formado desse segmento até aqui nesse ponto, tá? Deixa eu voltar aqui. Dessa reta aqui, formando 30 graus até esse ponto aqui, deixa eu ver se vai... Não está sumindo aqui. Deixa eu ver aqui um negócio. Deixa eu colocar aqui um outro segmento. E deixa eu tirar essa reta daqui. Pronto. Aí agora eu vou ter como fazer esse ângulo aqui. Então, esse ângulo daqui até aqui, certo? Poxa, ele me deu aqui 180 graus, certo? Então, daqui, desse segmento CD até o segmento CB aqui,
que é o ponto que a gente quer, foi 180, certo? Então, 180 mais 30 graus foi quanto? Daqui até aqui. Deixa eu voltar aqui. Daqui até aqui. Não quer vir, né? Não quer. Calma aí. Daqui do eixo Y, do eixo X até aqui. Não quer vir, não. Deixa eu deixar assim mesmo. Então, aqui é 30 mais 180, ou seja, 210 graus, né? E quanto é 210 graus? Ou seja, θ é 210 graus. Só que aqui vai equivalente ao 30 graus também, né? Então, esses 30 graus é equivalente a 210 graus. Então, como ele está entre 180 e 270, então a gente vai pegar esse ângulo aqui. Então, esse ângulo aqui transformado em π-radianos é 7 π-sextos. Tá? Então, nosso ponto, né, polar, nossa coordenada polar, vai ser 2 e 7 π-sextos. Beleza? Justamente essa figurinha aqui, né? Aqui, menos raiz de 3. Aqui, menos 1, certo? Então, aqui a gente tem o nosso ponto. Então, ele vai fazer esse giro aqui de 270 ou 210 graus, tá? E aqui a gente tem nosso R, né? Nosso Rzinho. Ou seja, esse R aqui só pode ser 2, né? Distância 2. Por quê? Se aqui, daqui para cá tem que a distância é 1, né? Pegando o módulo aqui, daqui para cá é 1. E daqui para cá é raiz de 3. Certo? Então, a gente vai ter esse triângulo retângulo aqui. Com medidas 1, raiz de 3 e aqui 2. Né? Aplicando Pitágoras, a gente vai ter que é 2 ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a raiz de 3 ao quadrado. Eu só estou verificando, tá? Não é preciso fazer isso aqui. Mais 1 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado é 4, raiz de 3 ao quadrado é 3, e 1 ao quadrado é 1. Então, 3 mais 1 é igual a 4? Sim. Então, tá corretinho, né? Bem certinho aqui o nosso desenho, né? A nossa ilustração do gráfico, como seria a coordenada polar. Beleza? Opa, deixa eu só voltar aqui. Acabei me empolgando. Deixa eu ver o horário também, né? Porque senão a gente vai ultrapassar. E se eu fizer o contrário, né? Se eu sair de uma coordenada cartesiana, que é essa daqui, para uma coordenada polar, como é que a gente faz? Tá? Bem simples, tá? Essa daqui é até mais simples. Sair de coordenada cartesiana para polar. Por quê? A gente sabe quem é x e quem é y. Então, y é r cosseno r, faltou um rzinho aqui, né? R seno θ, e aqui x vai ser r cosseno θ. Então, basta substituir o r, o x e o y aqui dentro da equação cartesiana. Desculpa. Dentro da equação cartesiana. Beleza? Então, aqui a gente vai ter que colocar no lugar de x o r cosseno θ. Então, tá aqui, ó, r cosseno θ ao quadrado vai ser r ao quadrado, cosseno ao quadrado θ. E aqui no lugar desse x vai ser 4 vezes r vezes cosseno, certo? Θ. E aqui o y é r seno θ. Então, no lugar desse y aqui, a gente coloca r seno θ, vai ficar r ao quadrado, seno ao quadrado θ. Beleza? Essa operaçãozinha aqui entre esses dois, a gente já fez. Ou seja, somando aqui, colocando o r ao quadrado em evidência,
vai sobrar cosseno ao quadrado θ mais seno ao quadrado θ, que é 1. É a soma desses dois aqui. É 1. Se a soma de cosseno ao quadrado θ mais seno ao quadrado θ é 1, então r ao quadrado vezes 1 é r ao quadrado. Por isso que sobrou aqui só o r ao quadrado para a gente. Beleza? A gente já fez essa operação. Beleza, então a gente vai ter r ao quadrado menos 4r cosseno θ. Aqui eu tenho o fator comum aqui e aqui, que é o r. Coloquem ele em evidência. Desse r sobra um r aqui. E desse outro r sobra menos 4 cosseno θ. Menos 4 cosseno θ. Beleza? Então a gente tem o seguinte. A gente vai ter uma multiplicação, ou seja, um produto, né? De r vezes r menos 4 cosseno θ. Certo? Se a gente tem um produto aqui, ou r vai ser zero, já que a igualdade é zero, ou r menos 4θ vai menos 4 cosseno θ vai ser zero, um dos dois. Certo? Então, ou r vai ser zero, ou r menos 4 cosseno θ vai ser zero. Certo? Já que a gente tem um produto aqui de duas expressões. Certo? Então, se r é igual a zero, então a gente diz que r é a origem, né? Está na origem. Ou seja, a gente não tem, é um ponto na origem. A partícula está na origem, já que a gente não tem um comprimento de raio ali, né? Digamos assim. Beleza? Porém, quando a gente vem para esse r menos 4 cosseno θ igual a zero, certo? A gente vai chegar a um θ, um raio igual a zero, quando θ for igual a π meios, né? Ou seja, 90 graus. Porque o cosseno de π meios é zero, certo? Então a gente vai ter r igual a zero, novamente, se o θ for π meios, já que o cosseno de 90 graus é zero. Logo, a equação polar, né, do gráfico vai ser justamente r igual a 4 cosseno θ, certo? Passando esse 4 cosseno θ para o segundo membro, certo? Esse menos 4 cosseno θ. Então, a gente vai ter 4, r igual a 4 cosseno θ. Se a gente colocar aqui no GeoGebra, né? Deixa eu apagar tudo isso aqui. Se a gente for colocar aqui no GeoGebra, r igual a 4 cosseno vezes, né? Cosseno de θ. Vou colocar aqui θ. Pronto, deu um Enter. Ver se foi. Cadê? Ah, ele não foi, né? Porque eu já tenho aqui um r cosseno θ. Então, deixa eu só abrir um novo aqui, né? Para tirar tudo que a gente já fez. Então, é r igual a 4 vezes o cosseno de θ. Então, Enter. Pronto, agora sim. Então, olha só qual é a figura. Fica bem nítido que isso aqui é uma circunferência, certo? De raio 2. Aqui, ó. O centro é 2, né? Aqui, ó, o ponto 2 e até aqui na borda, raio 2, né? Então, esse segmento de A até B é 2. Tá bem aqui, ó. Beleza? Então, vamos voltar para cá. É justamente isso, né? Justamente. Se a gente for colocar essa equação aqui, a gente vai encontrar também, né, que é uma circunferência. Beleza? Bem tranquilo, né? Aqui. Tem muito segredo. Aqui tem bastante exercício, tá, para fazer. São bem simples. Vocês podem ir fazendo. Não esperem eu fazer a lista, tá?
Deixa eu ver aqui, eu acho que por aqui tá bom, né? Depois a gente vê essa parte aqui, 10.6, gráfico de equações em coordenadas polares. E, ao final, a gente vai ver como calcular a área de coordenadas polares, tá? Então, essa parte aqui é basicamente a parte em que a gente aprende a fazer os gráficos, né? Em coordenadas polares, beleza? Como é que a gente consegue fazer esses gráficos aqui em coordenadas polares? Que eles têm os nomes, né? Os nomes deles. Né? Tem o limaçom com um laço, cardioide, que tem o formato de coração, limaçom com um dente, né? E o limaçom convexa. Tá? São essas figuras aqui. O limaçom, ele não é convexo, né? Ele não é uma circunferência e nem uma elipse, tá? Ele é como se fosse uma oval, né? Um formato oval, tá? Mas nem tanto dá para ser uma função de uma elipse, ou muito menos uma função, uma equação de uma circunferência. E aqui também, né? O limaçom ele tem uma certa saliência aqui, ó. Então a gente diz que ele é um limaçom com um dente, né? Beleza? E aqui o cardioide, né? Que parece um coraçãozinho, certo? E aqui limaçom com um laço, né? Que podem ser tem uma cavidadezinha aqui, mas ele dá um laço, né? Vem, faz isso aqui e volta, certo? São essas figurinhas aí que a gente vai ver. E claro, tem aquela lá que a gente viu logo no início, né? Que são essas figuras aqui, tá? Que são chamadas de rosácea. Rosácea, aqui a gente tem uma, duas, três, quatro pétalas. Então, é a rosácea de 4 pétalas. Aquela que a gente viu só tem 2 pétalas, né? Mas também tem uns nomes diferentes, tá? Aqui tem a espiral de Arquimedes, certo? Cadê? Tem que ter o nome aqui. Aqui, ó. Espiral de Arquimedes, tá? Pode ser uma figura desse tipo aqui também. Tem bastante figuras que formam aqui coordenadas polares, tá? Aqui, ó. São as figuras, né? E a gente vai ver que dá para calcular áreas, né? A área de regiões polares, tá? Também dá para calcular a área de uma região polar. Beleza? A gente vai ver isso aí depois. É basicamente o nosso último assunto aqui para a segunda prova. Então tem um pouquinho de assunto ainda pela frente, né? Vai ver isso aí. Beleza? Tranquilo até aí? Então vão fazendo logo os exercícios, tá, pessoal? Tanto de áreas quanto de volumes, né? Área entre curvas, volume por caso lá a gente viu utilizando lá alguns métodos, né? Então, tentem fazer utilizando aqueles 4 métodos, certo? Exercícios. E a gente se vê aí na próxima segunda-feira, né? Provavelmente, se não der tempo, tá? Provavelmente eu vou adiar a data da prova, né? Que eu acho que eu marquei para o dia 9, se eu não me engano, né? Então, se não der tempo, eu vou passar para uma próxima, tá? A próxima data. É 9 de outubro, né, professor? Não, Ou é de setembro mesmo? 9 de setembro. Então, se não der tempo da gente finalizar esse assunto de coordenadas polares, a gente pode passar para uma semana a mais ou 2, né? Dependendo aí de como vai andar nossas aulas. Beleza? Então, vamos fazendo exercícios aí, não vão vacilar, pessoal, porque essa turma aqui tá indo bem, né? Só vi nota boa aí, 9,5, 10, 8, então não vacilem, né? Eu
Quando eu fiz essa disciplina na minha época era o cálculo 3 para mim, tá? Só que, além desses assuntos que vocês viram, a gente viu ainda integrais duplas e triplas e derivadas parciais. Não tinha essa parte inicial de integrais, tá? Técnicas de integração, e sim era essa parte de integrais duplas e triplas. Não, minto. Não começava com técnicas de integração. Não começava com a introdução à integração, e sim com técnicas. Depois íamos para aplicações da integral e coordenadas polares, certo? Era essa mesma sequência, só que era o cálculo 3. Então, na primeira prova eu fui bem, né? Tirei 8 e tal. Aí tirei onda lá, tirei um 8. Aí vacilei na segunda prova, tirei um 5. Tá? Então, não vacilem aí, porque essa parte aqui de aplicações parece ser bem mais fácil, né? Porém, tem muito conceito ali que a gente tem que pegar, porque senão não consegue fazer a prova, beleza? Tem muita formulazinha, né? Para calcular. Viram? Então, não vacilem. Né? Continuem aí como estão indo bem na prova. E não usem, pessoal, não usem macetes da internet, porque eu vi alguns macetes na prova e eu fiquei assim, não precisava fazer, tá? Teve gente que usou o limite, como eu falei, não precisava usar limite, tá? Não precisava mesmo. Eu queria até falar depois com, vou ver se ele está aqui, Paulo Raimundo, se eu não me engano. Isso. Ele fez uma coisa na prova, eu fiquei assim, nunca vi esse resultado, né? Lá foi basicamente aquela do módulo, né? Calcular aquela integral do módulo de, deixa eu ver se eu lembro a questão, de -1 até 5 do módulo de x menos 3, certo? Então, ele colocou lá uma coisa que eu nunca vi, esse resultado, né? A gente vai ver isso aí depois, tá? Eu vou chamar ele aí para a gente ter uma conversa. Ele acertou a questão, só que foi meio ponto. Foi um macete aqui que eu nunca vi na minha vida. Certo? E ele vai ter que explicar esse macete. Eu ainda dei um ponto ainda. Dei metade dos pontos, né? Valia 2 pontos essa questão. Depois vai ter que me explicar por que fez daquele jeito. Beleza? Mais alguma dúvida aí? Perguntas?